no livro de Filipenses. Filipenses 2. Filipenses 2. Nós vamos continuar a exposição do texto de Filipenses, do livro de Filipenses, do capítulo 2, do 1 em diante. Amém? Filipenses 2, do 1 ao 5. A palavra de Deus diz assim: porque se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor e alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completei a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensamento, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Mas façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas que também com o que é dos outros. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém. Oremos. Poderoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, aqui estamos, Senhor, na Tua presença para glorificar e exaltar o Teu santo nome, para dizer que só Tu és digno de todo louvor, de toda exaltação, e toda honra e toda glória seja dadas a Ti. Que eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suba para que Tu apareças, Senhor. Que Tu venha, Senhor, a falar a Tua igreja, porque a Tua igreja está aqui, Senhor, sedenta para ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui querendo ouvir a Tua voz e queremos, Senhor, ouvir mais de Ti. Fala, Senhor, aos nossos corações. Fala, Senhor, conosco aquilo que Tu queres, Senhor. É o que Te pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo se encontra encarcerado, se encontra preso, mas ele ainda se preocupa com a igreja. Paulo, ao escrever a carta a Filipenses, ele se encontra preso em Roma, mas ele se preocupa com a igreja em Filipe. Ele se preocupa com a comunhão da igreja em Filipe, com a unidade com a igreja em Filipe. Por isso que na segunda carta, a qual ele escreve a Filipenses, ele fala sobre a unidade, ele fala sobre a comunhão dos irmãos, ele fala sobre isso com os irmãos. Ele também, no capítulo 1, no versículo 27, ele fala sobre isso, sobre essa preocupação. No 27 ele vai dizer: somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer eu vá, ou vos vejam, quer seja ausente ou acerte de vós, que permaneçais firmes num só espírito, combatendo juntos com uma só alma, pela fé do Evangelho. Paulo ele está preocupado com a união da igreja. Paulo ele está preocupado com a igreja estar caminhando no mesmo espírito e no mesmo propósito. Paulo ele está encarcerado, ele está aprisionado, mas ele está preocupado com a igreja do Senhor. Ele está preocupado com o Evangelho de Cristo. Ele está preocupado como a igreja está trabalhando, como a igreja está caminhando. Será que ela está caminhando em comum acordo? Será que ela está caminhando juntos? Então Paulo ele começa no capítulo 1, nos dando 4 pilares para a comunhão da igreja, que diz assim: portanto, se há em Cristo alguma exortação, o primeiro pilar, exortação em Cristo. O segundo pilar, alguma consolidação de amor, alguma comunicação do Espírito, e se há qualquer sentimento profundo ou compaixão. 4 pilares. Aqui os 3 primeiros pilares é Cristo, o Filho de Deus. O segundo, o amor de Deus por nós. E o terceiro, o Espírito Santo do próprio Deus. Paulo ele começa a mostrar que não existe igreja sem ter a presença da Trindade, sem ter a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo ele começa a carta dizendo que não há comunhão sem Cristo, não há comunhão sem Deus, e também não há comunhão
sem o Espírito Santo de Deus. Ele fala: pois se há alguma exortação, se há algo, um chamado, exortação quer dizer um chamado próximo, uma convocação, uma súplica, um pedido, se há algo de Jesus em sua vida, se há algo de Jesus em sua vida, se você acredita no Senhor, e se há alguma coisa de Cristo em sua vida, que tenhamos comunhão com os irmãos, porque Cristo, Ele quer que a sua igreja seja unida. Cristo, Ele quer, como Paulo também quer, Paulo se preocupa com a comunhão. Cristo, Ele quer que andemos juntos, que andemos no mesmo propósito, no mesmo Espírito, no mesmo amor. E ele fala também algumas consolações do amor, e esse amor aqui não é qualquer amor. Esse amor aqui é o próprio amor de Deus. E o amor de Deus é o amor a qual nos constrange. E o amor de Deus é aquele a qual entregou seu Filho para morrer por mim e para você, o amor ágape. Por isso que Jesus, quando fala para Pedro, ágapes mi, ele fala: tu me amas. E Pedro fala: tu sabes, Senhor. E ele fala de novo: tu me amas. E ele pergunta lá no original, no grego vai estar dizendo ágapes, que é o amor ágape, o amor incondicional. E Pedro fala para ele: não, Senhor, eu te amo. Mas quando Pedro fala que ama ao Senhor, ele não fala com amor ágape. Por isso que Jesus, ele continua falando com ele: Pedro, tu me amas, tu me amas. E aí quando Pedro fala: Senhor, tu sabes, ele fala: então apacenta as minhas ovelhas. O Senhor, ele quer que nós tenhamos o amor incondicional, porque existem 3 tipos de amores na Bíblia. Existem 3 tipos de sentimentos na Bíblia de amor. O amor a qual o Velho Testamento vai dizer: ama o teu próximo, e aquele que te persegue você faz de igual modo, que é olho por olho, dente por dente. E tem o sentimento de amar o teu irmão da mesma forma que você se ama. Mas se você amar o seu irmão da mesma forma que você se ama, tem condição. A condição é: da mesma forma que eu me amo. A condição é você amar o seu irmão da mesma forma que você se ama. E existe o amor de Cristo. Quando Cristo fala: Senhor, que eu e essas pessoas sejam um como eu sou em Ti. É a unidade, é o amor de Deus e o Filho, é o amor único, é o amor que não há separação, é o amor que não consegue saber quem é quem, se é Deus, se é Jesus e quem é. É um amor unido, e é esse amor que Deus quer, que Paulo quer que a igreja tenha. É a preocupação que Paulo quer que a igreja encontre, o amor de união, o amor de estar juntos. Não somente no amor: eu amo o irmão, mas eu não quero andar com você. Tudo bem, eu te amo em Cristo, mas não estou nem aí. Você vai para um lado, eu vou para o outro, cada um segue a sua vida. Não, é um amor em comunhão, caminhando juntos. Porque se nós vivemos na terra separados, como vamos viver no céu juntos? Se como igreja não amamos o irmão que está ao nosso lado, para caminhar, para andar juntos, como viveremos eternamente ao lado daquele irmão? Então Paulo se preocupa, e Deus fala ao seu coração para ele falar com a igreja sobre a comunhão, sobre estar juntos, sobre caminhar juntos. Ele continua dizendo: se há alguma comunhão do Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo é aquele próprio Espírito Santo que estava em Gênesis, que pairava sobre a face da terra, que começou a organizar o universo. O Espírito Santo é quem organiza tudo dentro da igreja. É o Espírito Santo que age e começa a colocar coesão onde não há, começa a colocar união onde não tem. É o próprio Espírito Santo que começa a agir na vida dos irmãos e começa a fazer a vontade do Senhor, e começa a unir os irmãos, e começa a mostrar para o irmão onde está o erro, porque é o Espírito Santo quem convence o homem de todo pecado, é o Espírito Santo quem convence o homem do erro, das dificuldades e dos seus problemas. Nós não podemos
reconhecer o nosso problema, mas o Espírito Santo ele mostra para nós, ele nos diz quem nós somos, quem verdadeiramente nós somos perante o Senhor. E o texto continua nos dizendo: e se há algum sentimento profundo ou compaixão, aqui Paulo vai dizer sobre a compaixão, sobre o amor, sobre estar preocupado não somente com os seus problemas, mas se preocupar com aqueles que carecem do amor de Deus. Não está se preocupando somente com a sua vida, não está somente preocupado com o seu umbigo, mas está preocupado com as necessidades daquele qual Deus tem colocado ao seu lado, a qual Deus tem colocado na sua vida ou no seu caminho. Mas muitas das vezes estamos muito preocupados com o nosso problema, estamos muito preocupados com os nossos deveres, com as coisas que devemos fazer, com as coisas que queremos fazer, que esquecemos de olhar para a necessidade daqueles que nos seguem, que esquecemos de olhar para os nossos irmãos que carecem até dentro da nossa igreja, e às vezes deixamos de olhar para as necessidades daqueles que precisam, daqueles que estão ao nosso lado, aqueles que vão estar conosco eternamente, que viverão conosco eternamente com Cristo. Muitas das vezes estamos mais preocupados conosco mesmo do que com os nossos irmãos, e não agimos de misericórdia, não agimos com o amor que devemos agir. Nós, como igreja, muitas das vezes não temos agido conforme Cristo nos chamou para agir. Muitas das vezes estamos dentro da igreja, dizemos que seguimos a Cristo, mas não amamos o nosso irmão da forma que Cristo nos amou. Porque vai muito mais além. Em 1 João 3,16 ele vai dizer assim: por esse amor que amou a Cristo, que devemos dar a nossa vida por Ele. Assim como Deus nos amou, devemos nós entregar as nossas vidas por Ele. Jesus ele te chama para você amar Ele de tal forma que a sua vida não mais importa. Deus ele te chama para você amar Ele de tal forma que aquilo que você vive não importa. Mas sim o que importa é você amar a Ele, mostrar que você ama a Ele. E como que você mostra que você ama o Senhor? E como que eu mostro, pastor, que eu amo o Senhor? Amando aqueles pequeninos do Senhor, amando a todos aqueles que precisam. Por isso que o texto vai dizer que não me deste de comer, não me deste de beber e não me deste de vestir, afastaram de mim. E as pessoas perguntam: mas Senhor, quando eu te vi nu e não te dei veste, quando eu te vi com fome, não te dei de comer, quando eu te vi com sede, não te dei de beber. Por isso que o Senhor fala: dei aqueles aos meus pequeninos. O Senhor ele quer que você ame o seu próximo, não como a ti mesmo, mas que você ame o teu próximo com o amor que Ele tem incondicional por mim e por você. O Senhor quer que você faça pelos pequeninos, pelas pessoas que carecem, que precisam do amor de Deus, como que Deus estivesse fazendo para você. Você tem que agir como Deus estivesse fazendo para você, como você quisesse que Deus fizesse para você. Mas é muito difícil, é complicado. Ah, pastor, mas é difícil seguir dessa forma. Mas é como Cristo quer que você ame. É como Cristo quer a unidade na igreja. Ele não quer que sejamos separados, não quer que um seja um e o outro seja outro. Ele quer que todos tenham o mesmo sentimento. Por isso que o texto vai continuar nos dizendo: completei a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo pensamento. Um grande teológico vai dizer que o sentimento, esse amor, é como uma batata plantada na terra. Quando você puxa ela, tem várias batatas juntas naquele ramo. E as batatas têm vários tamanhos, vários modelos, várias características, mas não são uma só. Então elas pegam aquelas batatas, colocam dentro de um saco de 40 quilos e botam aquelas batatas todas juntas. Elas estão juntas, estão agarradas, mas ainda não são uma só. E a pessoa vai na feira, compra aquela batata, descasca aquelas batatas, corta aquelas batatas e bota para cozinhar. Mas aquelas batatas continuam não sendo uma só. Mas aí aquela pessoa, depois das batatas cozidas, ela amassa aquelas batatas.
Ela junta aquelas batatas e faz um purê. E depois do purê, você não consegue saber quem é quem. Você não consegue saber qual batata é qual batata. Você não consegue saber quem sou eu e quem é você. Por isso nós devemos ser juntos desta forma. Vamos sem saber quem é, quem somos, porque nós seguimos a Cristo. E nós temos que ser espelhos de Cristo. Nós não precisamos ter a nossa vontade e o nosso querer. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Paulo, ele continua e vai dizendo que a igreja precisa ter comunhão. E ele vai dizendo que tenha de modo o mesmo pensamento e também tenha de modo o mesmo amor. Que a igreja tenha o mesmo amor, o mesmo sentimento de fazer a vontade do Senhor, o mesmo sentimento de agradar o Senhor, o mesmo sentimento de estar juntos com o Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E Paulo continua, no mesmo ânimo, na mesma força, no mesmo caminhar, que a igreja possa trabalhar juntos, coesos, estar juntos para o crescimento da obra do Senhor, estar junto para que o Senhor venha a ser exaltado, para que o Senhor venha a ser glorificado, para que o Senhor venha a ser entronizado. E também vai dizendo que tenha o mesmo pensamento e as mesmas coisas, que não façam nada de rivalidade, nem por orgulho, que não faça nada por rivalidade, nem por orgulho. Orgulho, aqui vai dizer, o orgulho é você ter a glória. No orgulho ele quer dizer que você tem, não ser humilde, é você querer a honra e a glória para você, é você fazer algo para se aparecer, é você fazer algo para se mostrar. A pessoa orgulhosa é aquela que faz algo para estar na frente, porque se não for eu que vou fazer, não vai dar certo. Se não for eu que for fazer, não estou nem aí. Se não for eu que não vou fazer, não vai dar certo. O Paulo também vai nos dizer lá no capítulo 4, no versículo 2, sobre isso: suplico e a Evódia e a Sintique que entreguem em acordo no Senhor, que entrem em acordo no Senhor. Evódia e Sintique são duas irmãs na igreja, que quando uma estava à frente, a outra não ajudava, falava, não vou ajudar, porque a fulana está na frente, está fazendo, eu não vou ajudar. E quando a outra estava na frente, a Sintique, a Evódia falava também, eu também não vou ajudar não, cada um com o seu, não, deixa ela fazer, não, é ela por ela e eu não vou ajudar não, e eu não vou fazer. Mas eles estão achando que eles estão fazendo algo para eles estão fazendo algo para a honra e glória deles, mas nós estamos aqui para fazer para a honra e glória do Senhor. Por isso que devemos trabalhar em união, devemos estar juntos, devemos caminhar juntos, como uma só pessoa e um só sentimento. Não importa quem veio primeiro, não importa quem veio depois, o que importa é que a obra do Senhor cresça, o que importa é que a vontade do Senhor permaneça, o que importa é que o Senhor seja glorificado, e que nós viemos a diminuir a todos os dias, e que o Senhor seja exaltado. O que Paulo quer e o que Paulo chama a igreja de Filipos é para a comunhão, é para a igreja estar juntos, para que a igreja esteja em comunhão, para a igreja esteja juntas num só propósito. Tomai cuidado com os cães, cuidado também com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com as falácias, cuidado com os vídeos que você tem visto, com as mensagens que você tem ouvido. Cuidado com os pseudo-evangélicos que diz que estão pregando a palavra do Senhor. Cuidado com aquilo que você tem ouvido, que às vezes tem te desviado da presença do Senhor. Às vezes tem te afastado de estar juntos e unidos no Senhor. Cuidado com o que você está vendo, cuidado com as pregações, com as pessoas que estão falando ao seu ouvido. Cuidado, porque às vezes tem te afastado da presença do Senhor. Tem te afastado ao invés de te juntar. Tem te afastado ao invés de te trazer para perto. Cuidado. E
Paulo ele continua dizendo, e também no capítulo 3, no 18, ele vai dizer: porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que usam dos meios de divulgação, de microfone, ou de televisão, ou de imagem, para pregar o falso evangelho, para se exaltar, para correr atrás de dinheiro, para correr atrás de recursos. E muitas pessoas têm seguido estas pessoas e colocado elas à frente de Deus, e achando que o que elas estão falando é o Senhor que fala. Por isso que quando sábado eu falei para os irmãos, não creem naquilo que eu falo, mas olhem para a Bíblia. Se estiver na Bíblia, os irmãos creiam. Se não estiver, não creiam. Porque se eu falar algo para os irmãos que estiver fora da palavra do Senhor, eu estou errado, eu estou pecando. Porque nós temos que seguir a Bíblia do Senhor, porque ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra do Senhor. Nós temos que analisar a palavra do Senhor e seguir e olhar cada texto bíblico olhando para a palavra do Senhor e seguir conforme as escrituras do Senhor. E o texto também ele vai continuar nos dizendo que não tem orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere o outro superior a si. Essa palavra humildade é uma palavra muito difícil de explicação, porque até na época de Jesus, quando fala sobre humildade, no grego, a palavra humildade é uma falta de caráter, como se você tivesse um defeito. No grego, a humildade é como se você tivesse um defeito. Mas essa humildade, a qual o texto Paulo vai dizer aqui, ela é uma humildade cristã. Porque a humildade é você reconhecer o seu lugar. A humildade é você reconhecer quem você é. E muitas das vezes nós achamos que somos alguém. Nós achamos que podemos algo. Nós achamos que somos superiores a alguém, ou achamos que porque temos uma condição, nós podemos fazer algo ou ter algo. Mas quem reconhece Jesus, quem conhece Jesus verdadeiramente e se compara com Cristo todos os dias, vê que nós somos pó e cinza. Porque aqui quando Paulo vai nos dizer, ele vai nos dizer, e tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse, pastor? Que lá no 6 vai dizer assim, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante ao homem. Cristo, o Todo-Poderoso, a quem tem todas as nações na sua mão, aquele a qual tem todo o poder, toda exaltação, ele se humilhou, e se humilhou em forma de homem, e assumiu a forma de homem até a morte, e foi obediente até a morte de cruz. E muitas das vezes nós falamos que somos humildes, mas nem passamos perto. Uma certa feita, o pastor vira para o outro e fala assim: ora por mim. O pastor ora, pelo quê? Que eu seja mais humilde. Ele fala: e você tem o que para ser orgulhoso? E muitas das vezes achamos que podemos ser orgulhosos. Achamos que podemos nos achar porque a gente tem um carro, porque nós temos condições financeiras, porque nós temos uma casa, porque nós temos algo. Nós achamos que nós somos superiores a alguém. Nós achamos que nós podemos passar e às vezes não dar um bom dia, às vezes não falar, porque não, eu posso, eu tenho. Eu sou cristão, eu tenho a Jesus, então eu não vou falar com quem está no mundo. Eu tenho Jesus, eu não vou falar com quem está lá na macumba, quem está lá na outra denominação, em outras igrejas. Não, porque eu tenho Jesus, eu sou diferente.
E aí a gente vive uma falsa humildade. Vivemos um falso sentimento de ser humildes, porque nós nos achamos melhores do que os outros. Nós achamos que porque o fulano e ciclano está no mundo, nós não devemos ir na casa dele, não devemos ir falar com ele, porque não faz parte da minha classe de amigos, não faz parte do meu convívio, não serve ao mesmo Cristo a qual eu sirvo. Quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós para julgar o nosso irmão, ou para dizer que não vamos andar com o nosso irmão porque nós temos algo e ele não tem? Paulo ele quer que a igreja seja humilde, não orgulhosa, que ela tenha verdadeiramente este sentimento de coesão com o Senhor, que ela tenha esse sentimento de estar junto com Deus, de viver a vontade do Senhor, de estar junto com Ele, neste sentimento de caminhar com Ele. O Senhor não te chamou para ser melhor do que ninguém. O Senhor não te chamou para ser maior do que os seus irmãos. Ele te chamou para se humilhar e para reconhecer o seu irmão superior a si. E aqui ele vai dizer, assim cada um considere-se o outro superior a si. Pare de achar que você, porque você tem algo, você é melhor. Pare de achar porque você pode alguma coisa, você tem uma condição financeira, você é melhor. O Senhor te chamou para amar o teu irmão como Ele te amou. Você não valia nada, não prestava nada, estava lá junto no lamaçal do pecado, e o Senhor te tirou do lamaçal do pecado. E você está todos os dias aqui na igreja, buscando ao Senhor para se limpar, buscando a santidade. Mas isso não te faz diferente daqueles que estão lá fora. Isso não te faz diferente daqueles que estão carecendo do amor de Deus. Isso não te faz diferente dos seus irmãos que estão dentro da igreja. Isso não te faz diferente daqueles que estão aqui na mesma casa que você. Porque você sabe algo a mais, que você conhece algo a mais, você é melhor do que o seu irmão. Não. A igreja foi chamada para andar em comunhão e andar juntos um com o outro, lado a lado. Caminharmos juntos com Cristo, no mesmo propósito, na mesma direção, no mesmo caminho. Nós não fomos chamados para um ir para a esquerda e um para ir para a direita. Nós não fomos chamados para eu ser a mais do que vocês ou vocês serem a mais do que eu. Nós somos um só. Por isso que no curso, aqui o pastor falou que quando nós somos levantados a um cargo, nós diminuímos, porque cada cargo que nós assumimos na igreja é para servir os irmãos. Os diáconos estão para servir os irmãos, para servir o pastor, para servir a igreja. O pastor está aqui para servir os irmãos, para servir os diáconos, para servir os membros da igreja. Então aqui não existe ninguém maior do que ninguém. Não existe ninguém superior a ninguém. Somos todos iguais diante de Cristo Jesus. Somos todos iguais e devemos caminharmos juntos, como aquele purê de batata. Como ninguém sabe quem é o Anselmo, quem é o pastor, quem é a Priscila, quem é a irmã Neuza, todos caminhando juntos e fazendo a vontade do Senhor. Todos caminhando para o mesmo propósito, para a mesma direção. Porque o Senhor nos chamou para caminhar e para fazer a sua vontade. E o texto vai continuar nos dizendo que cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Paulo ele vai dizer que cada um, ele não está querendo dizer para você esquecer de você. Ele não está querendo dizer para você deixar as suas coisas. Ele não está querendo dizer para você deixar as suas coisas, mas também ele está querendo dizer para você somente não se preocupar com o que é seu. Ele está querendo dizer que você deve se preocupar com o que é seu, você deve se preocupar com as suas coisas, você deve se preocupar com os seus afazeres, você deve se preocupar com a sua vida, mas você não deve somente se preocupar com a sua vida, mas você também deve se preocupar com o seu irmão. Você também precisa se preocupar com os outros. Se preocupar com as pessoas que carecem, se preocupar com as pessoas que precisam de um carinho, precisam de um afeto, precisam de um abraço. Muitas pessoas hoje só querem um abraço,
só querem ouvir um eu te amo. Muitas pessoas hoje só querem ter um abraço e ouvir uma palavra de afeto. Mas nós estamos muito ocupados. Temos nossos afazeres para fazer. Temos nossos trabalhos para seguir em frente. Temos nossos estudos para concluir. E deixamos de mostrar o sentimento ao qual Cristo tem por nós, aqueles irmãos. Muitas pessoas estão esperando você ir lá e abraçar e dizer que você ama, que não importa da forma que ela esteja, mas que Cristo ama ela, que Cristo quer resgatar a vida dela. Mas nós estamos ocupados demais servindo a Cristo. Estamos ocupados demais dentro da igreja, todos os cultos. Estamos ocupados demais vivendo um evangelho ao qual criamos para nós mesmos. Um evangelho a qual nós criamos e não fazemos a vontade do nosso Pai. Queremos para nós, queremos ser cheios, vemos todos os cultos ser cheios. Mas para quê? Para que se encher? Se você vai lá fora e você não esvazia em alguém, e você não enche outra pessoa, para que você vem todos os dias ao culto para ser cheio? Para se encher de Deus, para se encher da palavra do Senhor, para se encher de mais de Deus. Se quando você vai lá fora, você não consegue derramar um pouquinho de que Deus derramou na sua vida. Muitas das vezes, queremos só ser cheios para nós mesmos. Queremos ser cheios e transbordantes, mas não queremos encher ninguém. Não queremos dar para ninguém. Não queremos passar para ninguém aquilo que temos, aquilo que sentimos. Se Deus vai te dar alegria, se Deus te dá algo sobrenatural sobre a sua vida, por que não encher aqueles que precisam? Por que não transbordar na vida daqueles que precisam? Por que não transmitir aquele sentimento a qual Deus está tendo no seu coração, a qual Deus fez você viver, a qual Deus fez você estar vivendo? Por que não encher aqueles que precisam, aqueles que carecem do amor de Deus? Será que estamos ocupados demais buscando a palavra do Senhor? Ou às vezes estamos preocupados demais em buscar, em ler, em estudar, e estamos nos tornando como fariseus? Estamos nos tornando tão religiosos que deixamos de olhar para aqueles que carecem do amor de Deus. Acabamos nos tornando religiosos demais, cristãos demais, os super crentes, e acabamos ignorando as pessoas que precisam. Às vezes, os nossos vizinhos olham para nós e falam assim: você é assim arrogante, achando que tem o rei na barriga? Não, não é melhor ficar aqui onde eu estou. Não vou ser de religião que o pessoal está seguindo, não. Não, para ser assim, é melhor beber minha cerveja, fazer o que eu faço. É melhor agir da forma que eu ajo. Nós devemos demonstrar o amor de Deus. Nós devemos demonstrar o amor de Deus dentro da igreja. Mas também devemos demonstrar este amor de Deus fora dessas quatro paredes. A palavra igreja vem do termo eclésia, que é significado chamados para fora. Quando Moisés ele vai com o povo e quando ele chama o povo para fora da tenda para adorar, e ali começa a eclésia, é a igreja, a reunião, chamados para fora. Nós fomos chamados para fora, fomos chamados para exaltar o nome do Senhor fora dessas quatro paredes. Fomos chamados para ser cristãos não só aqui dentro, mas dentro da nossa casa. Fomos chamados para ser cristãos não somente aqui dentro, mas dentro do nosso trabalho. Fomos chamados para ser cristãos não somente aqui dentro, mas fomos chamados para ser cristãos onde quer que fomos, onde quer que nós venhamos a ir, que nós possamos ser cristãos de verdade. Que possamos verdadeiramente demonstrar e ter esse sentimento a qual houve em Cristo Jesus. Que possamos amar os nossos irmãos como Cristo nos amou, dando a vida por nós, se possível. Que nós possamos amar os nossos irmãos, não só os que estão aqui dentro da igreja, mas aqueles que estão lá fora, que carecem, porque muitas das vezes queremos discutir, queremos dizer que, não, você está errado e eu estou certo.
e não demonstramos o amor de Deus. E não demonstramos o sentimento ao qual Cristo quer que nós venhamos a demonstrar. Deus, Ele te chamou para amar. Deus, Ele te chamou para ser como Ele é. Deus, Ele te chamou para fazer a diferença. Seja a diferença. Seja como Cristo foi, o mesmo sentimento que Cristo teve, que possamos seguir o que Paulo nos falou, o que Paulo nos advertiu, que possamos ter esse sentimento que houve em Cristo Jesus e que possamos ser verdadeiramente humildes, que possamos verdadeiramente reconhecermos quem nós somos, porque quando olhamos para Cristo, nós vemos que nós somos nada. Mas Ele olhou para nós e nos amou e deu a sua vida por mim e por você. Que possamos buscar a face do Senhor e seguir a vontade do Senhor a todos os dias. Que possamos fazer a vontade do Senhor e ser da forma como Deus nos chamou. Amém. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, te pedindo que haja em nós, Senhor, o mesmo sentimento que houve em Ti, Senhor. Que mesmo sendo Deus, se humilhou e tomou a forma de homem. Que possamos, Senhor, cada dia mais, Senhor, se humilhar perante a Tua presença. Que possamos, Senhor, a cada dia, Senhor, ter, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas superior à nossa vontade. Que possamos, Senhor, a cada dia mortificar a nossa carne. Que possamos, Senhor, a cada dia, Senhor, seguir a Tua vontade, fazer o Teu querer e fazer o Teu propósito, ao qual nós fomos chamados para este mundo. Pai, nós não estamos a este mundo de passeio, não estamos neste mundo para enriquecer, não estamos neste mundo para adquirir negócios, mas estamos neste mundo para Te louvar e engrandecer o Teu santo nome. Estamos neste mundo, Pai, para dizer que Tu és digno, que Tu, ó Senhor, é toda honra, todo louvor e toda exaltação. Senhor, nós estamos aqui neste mundo para demonstrar o Seu amor, para demonstrar, Senhor, aquilo, Senhor, que Tu fizeste por nós, para sermos, Senhor, espelhos Teus, para ser testemunhas Suas, ó Deus. Senhor, que venhamos verdadeiramente Te seguir da forma que Tu queres que venhamos Te seguir. Que possamos, Senhor, Te buscar da forma, Senhor, que Tu queres, Senhor, que nós venhamos Te buscar. Senhor, que cada dia, Senhor, nós venhamos a diminuir, que cada dia nós venhamos a desaparecer, mas que Tua presença exale em nós. Que a Tua presença, Senhor, vá, Senhor, à nossa frente em qualquer lugar, onde quer que venhamos. Senhor, que Tu venha, Senhor, a ser através de nós, e que não seja mais nós, mas que Tu, ó Senhor, viva em nós todos os dias. Continua, Senhor, conosco. É o que Te pedimos em nome do Teu Filho amado, que morreu na cruz do Calvário por nós.